Voltando a transmitir, eu gostaria de lembrar as senhoras Elisete, a senhora Nailde, a senhora Doutora Maconha, a senhora Vitória Fortes e a senhora Rosângela Máximo, que um dia das suas vidas vocês vão agradecer muito pela educação que eu tive, que veio de um mestre avoelo, que sempre esteve acompanhando as instituições das alemoas, daquelas alemoas do direito à educação, sabe, que estavam me educando lá no educandário, na Escola Básica Teixeira de Freitas, lá em Alto Bela Vista, aquela cidade pequenininha, aquela mulher que vinha do interior, andava de Kombi 7 quilômetros, como daqui na Lagoa da Conceição, de barco eu fazia de estrada, de terra, de Kombi, para participar dos métodos das oficinas educativas, porque não existia celulares e tantas plataformas para a gente estudar naquela época. Um dia vocês vão agradecer muito pela paciência, pela prudência e por esse avoelo ter ensinado sobre leis, coisa que hoje não são ensinadas na escola, nem o dicionário, nem sequer o dicionário que dirá sobre leis, a não ser as leis estúpidas que vocês estão tentando defender através da coletividade tóxica e de um grupo terrorista. Mas vocês vão agradecer por eu não ser a terrorista. Vocês vão agradecer. Vocês vão agradecer muito por eu ter poupado as suas vidas. Porque na época do Velho Oeste, que seria a época que antecede a do meu bisavô, que era escrivão, nessa época era um pouco diferente as coisas. A solução das coisas. Aí sim vocês iam conhecer o que é o verdadeiro Oeste, quando uma vadia igual a Ana Paula Fortes chama vadia para uma mulher do Oeste. Que vocês não conheceram até agora o que é tirinho, vocês não conheceram o que é modelo antigo de se resolver as coisas, nem resolver pelas próprias mãos. O que vocês estão vendo é a legítima resistência civil. A resistência civil feita através da fala, feita através da rede, para que as vossas falácias e os distúrbios da lei que vocês tentaram implantar através de grupos políticos, através do ostracismo, uma coisa repugnante, tanto aqui no nosso Brasil, aqui na Costa da Lagoa, aqui na Florianópolis, na capital, na Santa Catarina, como em qualquer lugar do mundo. E eu sempre fui acostumada a receber na cidade de Concórdia pessoas de todo o Brasil, que vinham para as barragens do Itá, que vinha do Nordeste, que vinha da Bahia. Tive colegas de todas as regiões do Brasil e nunca precisei fazer nenhum ato de ostracismo, nenhum ato de racismo contra ninguém na minha vida, para vir aqui nesse antro da droga, para vir aqui nessa porcaria, passar por isso e ser taxada de racista, ser taxada de a formadora de stalking nas redes, ser taxada de todas as coisas piores do mundo, por um grupo de pessoas que não consegue sequer cuidar dos seus traseiros, que dirá falar em nome da minha família ou de mim. Eu ofereci para vocês minha amizade, não para essas do grupo, essas pessoas que eu falei agora, mas para a doutora Maconha, ela teve a minha amizade. Senhora Nailde teve. Senhora Elisete também. Não podem nos considerar estranhos, invadindo o seu terreno, se apropriando da pauta de propriedade privada, se apropriando de pautas que nunca defenderam, sempre defenderam coletividade tóxica e invasão, que é exatamente o que vocês praticam no lugar. Por isso que não queriam o recapeamento aí da trilha, entre outras coisas. Vocês vão agradecer a educação que eu tive no meu berço. Vocês vão agradecer os ensinamentos que eu passo para os meus filhos. Vocês vão agradecer eu ter sido prudente, eu ter sido passiva, compassiva
e prudente com os delitos de vocês. Vocês vão agradecer. Talvez seja atrás das grades. O mais justo seria a violência política de vocês ser respondida atrás das grades, junto com todos os funcionários públicos que participaram desses relatórios, que participaram através do Conselho Tutelar, que participaram através da promotoria. Usar a carabina das crianças, usar um presente, usar aquilo que é parte da nossa cultura, da nossa essência, da nossa vida e que é legal, porque eu não estou ilegal dentro da minha casa, com nada ilegal dentro da minha casa, a não ser aquilo que vocês colocaram no meu veículo náutico, testemunhados pela senhora Neia e todo o grupo dela lá que assinou a porcaria. E o policial em conluio. Provando os conluios. Eu estou provando os conluios. Vocês viram como é lindo? Vocês viram que lindo que é? Vocês insistirem na mentira. Nós estamos numa nova era, onde a gente não vai mais demonizar o dragão e a serpente, queridos. A gente vai ser astuto. A gente não vai ficar imbecilizados pelas religiões, pelas instituições, pela doutrinaria, por essa porcaria do direito positivo, enquanto as verdadeiras leis são abolidas. Algum de vocês já leu a verdadeira Carta de Direitos Humanos? Porque eu li em espanhol. E na Carta de Direitos Humanos, a original, a constitucional, a legítima, aquela que embasou o Instituto ECA, está escrito que, mediante uma comunidade tóxica, mediante as instituições não estão funcionando bem, mediante não haver a proteção civil, mediante tudo isso, o indivíduo ainda tem direito a praticar suas legítimas defesas. Sejam elas com a palavra, com as provas, seja ela de maneiras que garantizam a sua vida, que garantizam a vida dos seus filhos e a segurança. E eu gostaria que as senhoras fizessem o seguinte: como são burrinhas, lessem 40 vezes toda a Carta de Direitos Humanos, sobre a premissa de não poder usá-la contra a família, para que vocês compreendam, para não ficar lá procurando, isso dá para usar contra eles, porque não é desta maneira que se faz a leitura da Carta de Direitos Humanos. Quando eu denunciei vocês, os principais promotores da confusão aqui no local, de estarem atentando contra a nossa vida, eu estava lúcida, como estou agora, gozando de plenas faculdades mentais e sabendo o que estou fazendo, porque eu li a Carta de Direitos Humanos em espanhol por várias vezes. Por que em espanhol? Porque a origem dos castelos da nossa língua portuguesa é o espanhol, o castelhano dos castelos. E aí a gente consegue compreender o dicionário. Porque quando você começa a ler essas cartas do ECA, assim meio bagunçada, né? As pessoas começam a não entender o que é o artigo da própria lei do ECA, o 53, né? Tem que ir lá ver o que é o 53. Eu vou deixar de tema de casa para o pessoal muito interessado na situação da família. Que parte do ECA do 53 que vocês não entenderam? Quiseram brincar de terrorismo, quiseram brincar disso, depois de todo o conluio já ter feito as denúncias. Aí se apavoraram, né? É sempre assim. Só que diferente de vocês que vão que nem cadelinhas, uma cheirar o cozinho da outra, e aí vem aqui dizer que o meu vocabulário é chulo. Chulo é o que vocês fazem. Isso é chulo. É horrível. É uma humanidade meio bicho.
sem entendimento, sem discernimento, sem sabedoria. O que eu falo não é chulo. O que eu falo é a legitimidade dos fatos. Os fatos que vocês não querem entender. Por isso que tá do jeito que tá. Por isso que cochecharam a vida toda com os menos informados. Fizeram isso também comigo. Quando fizeram aquilo contra a minha feira, contra, né, a família estar indo bem, contra depois o salão ser colocado aqui, mas sempre com as vantagens, né? Se tem vantagem, tem negociata, senão não. Eu não estou mediante uma negociata jurídica. Eu não negocio, eu sou inegociável. A justiça nunca poderá me satisfazer. Nunca estará à altura das minhas ideias. Nunca. Nunca. Por isso que a doutrinaria deles não me pega. E apontem aonde eu estou desrespeitando as leis. Quando a escola for totalmente revisada, todas as exigências da família cumprida, eu estou de acordo de estar lá. Mas não sem esquecer o que antecede, o que precede os fatos, como vocês estão querendo fazer. Dizendo que em todos esses papéis aqui não houve crimes, que os crimes são da família. Peraí, senhores. Peraí, nós temos 1 ano de agenda das crianças passeando. As professoras marcando hora. E ninguém tá nem aí para criança e para instrução nenhuma. E eu só vendo. Assim, ó, que nem uma múmia paralítica. Só vendo. Aí é melhor nem ir o Serginho, porque ele dá muito trabalho. Ah, então ele fica em casa, segura ele aí. Vai os outros não dão trabalho. Então, tudo é pra escola, é pra eles. Tá tudo certo também. E eu só vivendo aquilo. Eu vivi isso, Neia. Você não é a mãe do Serginho, você não sabe de nada. Você é a avó da Lívia. Você viveu o que a Lívia viveu. Eu vivi o que o Serginho viveu. Né? É tudo a mesma coisa, tudo a mesma coisa. Eu conheço modos de comprar as pessoas de vocês. Não estou à venda. Não achei minha moral no lixo. Não somos negociáveis. Estamos dando carteiraço na justiça. Estamos pedindo o fechamento do Conselho Tutelar imediatamente e a abertura dos conselhos de pai conscientes. Estamos botando a boca no trombone. Não vamos entregar filhos para a realidade de um sequestro legalizado por causa de agenda internacional e de um bando de delinquente drogado, inclusive o seu Jean Góes, né? Esse que gosta de buscar maconha lá na cachoeira, esse que eu fiz vídeos, que segundo andou arrancando o portão aqui de casa, né? Esse cara aí assinou. Yuri Máximo assinou. Quem é o outro filho da Máximos também assinou. Só gente de qualidade, Neia, você viu? Você e os Máximos se unindo para a coletividade tóxica. Aonde está o português? A nossa língua portuguesa que vocês não entendem. Onde está o problema? É só pegar o relatório. A advogada não tem condições para isso. Mas não é culpa dela. Ela não tem a vivência social. Ela tem muita competência para pegar esse vídeo. A minha advogada Cristina, a Cássia, tem condições de pegar e discutir junto com um juiz, um promotor, nos rigores da lei. Quando, naquele relatório obsceno do Fernando Flores Pereira e na lista para tirar a família da comunidade das menos de 100 assinaturas válidas, está o ostracismo
dos dois grupos, duas rodas de uma bicicleta pedalando junto. Pô, Neia, do paraíso da Neia, você se aliou à família Máximo para pedalar junto, Neia. Não existe ato mais tóxico e deplorável do que as duas histórias pedalando junto. As histórias de vocês não são a minha história. Eu participo das histórias de vocês e tenho a minha história. Aí estão pedalando junto em detrimento, Neia, das crianças, entenda? Senhora Neia Frutuoso é o seu sobrenome? Qual é seu sobrenome? Entenda. Você conviveu comigo, você viu o que acontecia naquele aluguel, naquela casa do Coquinha. Você acompanhou. E mesmo assim você pedalou na mesma roda da bicicleta com a Rosângela Máximos para o ostracismo da família. O restaurante Paraíso da Neia é ostracista na sua essência geral. Por medo, por estar dominando uma praia, uma ilegalidade tóxica. E aí eles têm que fazer o quê? Abafar o caso, abafar a Meg. A Meg é inabafável. Eu sou inesquecível para vocês. Está aqui, ó. Inevitável. Mais inevitável que inesquecível. Mais inevitável agora do que inesquecível. Inesquecível eu vou ser quando eu virar a fumacinha. Aí vocês vão ver o que é inesquecível. Vai ser muito pior que conviver comigo. Com a minha presença em carne e osso, vai ser conviver com uma Meg inesquecível. Agora eu sou inevitável, depois serei inesquecível. Porque um dia a vida também vai me consumir. Ela está me consumindo. Vocês só prestam para trazer doença para as pessoas. É isso que vocês prestam, trazer doença. E eu sempre trouxe saúde. Essa é a nossa diferença. Somos muito diferentes. Nessa carreira de trazer uma linguagem, foi solicitada por mestres, foi solicitado que eu explique o que acontece entre o judiciário brasileiro, entre o cidadão comum, entre as corregedorias, polícias e a advocacia. E eu tenho usado a minha história para demonstrar o que acontece entre o judiciário brasileiro, as instituições infantis, como podemos explicar os furos que acontecem por todo o Brasil. Por que entregar um país rico e lindo por natureza para presepada política? Foi solicitada uma linguagem. E mediante isso, eu estou oferecendo. Aonde está o problema, senhora Elisete? Aonde eu estou desvirtuando as leis? A lei de ostracismo é muito mais severa que a de racismo. E se eu estou sendo ostracizada, e no Brasil não tem leis para ostracismo, eu me enquadro na lei de racismo. Diferente de querer amputar um racismo porque a Vitória é de uma cor e eu sou de outra. É diferente, senhora Elisete. É o verdadeiro racismo. Vem da vertente ostracista. Quando você rejeita alguém por ser do oeste, por ser branca, ou podia ser preta, não interessa. Por você não querer essa pessoa no lugar. Porque você atribui tudo de ruim para aquela pessoa. Não vê nada de bom naquela pessoa. Foi isso que vocês fizeram. Quando foram para frente de juízes atacar nossos filhos, sem ter nenhuma preocupação com as crianças, porque quem coloca gangues na porta da casa não tem nenhuma preocupação com essas crianças. Nunca tiveram. A preocupação de vocês é com a festinha, é com o bang-bang, com a quebradeira, com essas coisas que não protegem criança, que não protegem os meus filhos. E vocês querem usar 4 guarnição da polícia para ser favoráveis a vocês, para ser desfavoráveis a nós, porque as polícias também são de vocês. E aonde está a nossa polícia? Onde está a polícia para a família Arquitetos
A polícia para proteger os mais necessitados, ou no caso que estamos, de certo modo, em menor número aqui na Zumbilândia, mas estamos aliados a muito mais de 3.900 pessoas da costa, enquanto vocês estão aliados a menos de 100 pessoas. Que tipo de coletividade tóxica que venceu? Ela existe, mas ela não venceu. Não venceu. E é para ser entendido. Estou colocando em português o que acontece entre quando instituições permeadas pelo distúrbio, pelo problema, quando um juiz chamado Reni Batista Neto, em 2016, quando eu comecei minha obra humanitária, foi dar entrevista sobre a desinstituição do poder familiar. Eu não me enquadro nisso, senhoras. Uma mulher que nunca teve um filho, ela não pode falar sequer sobre poder familiar. Eu me enquadro numa mulher que trabalhou desde 2016 em prol da saúde e também da educação, porque quando não tem saúde é falta de educação. E eu me enquadro numa mulher capaz de parar uma quadrilha de sequestro embutida nas instituições, que usaram plataformas, venda de dados, coisa de políticos canalhas, que venderam os dados da gente para outros países, venderam nossos dados, fizeram atos e omissões, fizeram um bando de presepada aí, vários grupos internacionais, terroristas, inclusive, atacaram-nos por plataformas, e o modelo que o grupo tem ensinado, o grupo político de vocês tem ensinado para canalhas deploráveis da localidade, da comunidade, é isso. E vocês vão replicando, incapacidade de usar suas faculdades mentais, sabedoria, analisar melhor as coisas, enquanto que eu crio método, eu venho aqui, crio método, demonstro, trabalho em cima disso, com a realidade do dia a dia, com construção social, através dos meus próprios filhos, diferente do que um deplorável que nunca teve não cuidou um filho, ao menos de um ano eu nunca vi cuidar criança nenhuma, se quer pegar uma criança no colo, para dizer que vai ser uma autoridade para falar de trabalho infantil. Ai. Vocês têm mágoa que eu não abri minhas portas da minha casa para fofoca stalking. Eu não abri minhas portas para fofoca stalking e nunca vou abri-las. Mas nunca, porque eu tirei a lição moral de tudo isso que eu estou vivendo. Mas eu preciso trabalhar, eu preciso voltar a produzir. Não é só conteúdo para a internet, eu também preciso produzir cabelos, porque isso me faz bem, inclusive o meu cabelo, que vai precisar de um clareante aí, de um tratamento hoje, se é que vai dar tempo, porque depois o Renato continua lendo esse relatório deplorável aí de não sei quantas folhas e vai ser mais vídeos. E vai ter mais vídeos, por que a Andréia Fernandes assinou o baixo-assinado, por que a Marcinha, a professora, assinou, a Gabriela assinou, a Ana Carolina, a professora, assinou, a outra professora também assinou, e a Márcia, que me tirou a água aí com o Daniel, também assinou. E por que essas mulheres todinhas assinaram e ninguém está interessado em defender a mulher que foi espancada na rua? É só a Nailde que foi para o exorcismo porque invadiu minha casa. É a Nailde que foi espancada. A Meg não foi espancada. Só a Nailde. A Meg não. Só a Nailde. Ela foi exorcizada. Eu não fui espancada, chutada, nada. Essa aí pode chutar. Como vocês são canalha. Como vocês são canalhas. Como vocês são canalhas. Quando que eu invadi a casa da Nail? Quando que eu invadi qualquer casa de qualquer pessoa aqui dessa comunidade? Responda. Vocês são canalhas. Canalhas. As mentiras de vocês caíram. Caíram e caíram. E quanto mais vocês mentem, mais vocês criam uma mega inevitável.
mais vocês criam a minha soberania para falar de sequestro legalizado, para combater essa quadrilha política infiltrada nas instituições, que está devastando a saúde de criança, levando a vida de crianças pro túmulo, pelo bel prazer de não fazer nada, de continuar usando leis estúpidas, de continuar usando aqui, ó, fraude jurídica, fraude, isso aqui é fraude, pura fraude jurídica. Quando não deixa a pessoa se expressar livremente para se defender, demonstrar o que ela tem. Sim, vocês nos encurralaram, vocês correm atrás de treta o tempo todo. Vocês fazem isso. Vocês têm prazer, bel prazer nisso. Vocês são a sociedade tóxica. E quando um grupo para, os outros começam. E quando precisa, Nenéia, se une a Máximos. Que lindo, que lindo. Michele, você lembra o que você falou sobre a Máximos? Sobre a Rosângela Máximo? Pois é, talvez vocês mereceram tudo isso. Vocês mereceram tudo isso que ela fez por ser bunda mole. Que nem eu mereço estar aqui nas redes pagando pato agora de tudo isso, porque eu fui uma bunda mole. Eu contratei uma advogada num processo que eu tinha que ter pegado aquele juiz, tirado de trás da cadeira, tirado a caneta dele e esfregado a cara dele naquele processo. Eu e o legista. Isso que nós tinha que ter feito. Às vezes, não é com uma advogada que a gente resolve as coisas, nem com carteiraço, muito menos com carteiraço. E eu sei que eu não vou resolver Nando Flores, Lisete Marques, sozinha. Mas se a polícia não me ajudar, eu já estou traçando uma metodologia. Como que eu vou sair desse encurralado? Como que eu vou para cima deles? Se eu vou filmando quando eles roubar meu celular? Se eu vou ocupar o sagrado para me defender? Como é que vai ser? Como é que nós vamos se encarar agora? Se a justiça se insistir em não fazer nada, depois de tudo que é óbvio, que foi planejado, planificado. Quem vai assumir o sequestro planejado? A Neia? Do paraíso da Neia? O Vaninho? Quem vai assumir o ostracismo? Vai assumir o ostracismo só os que fizeram o dossiê? O grupo aqui da Zumbilândia? A quadrilha? Ou vão assumir o promotor público e o conselho tutelar das autoridades? Essa é a pergunta que me interessa. Quem vai assumir a porcaria do que vocês estão fazendo? Vocês acham que é assim chegar numa família do jeito que nós somos agarrados com nossos filhos? Agarrado! Do jeito que nós criamos estrutura para reforma de lancha, do jeito que nós criamos, compramos lanchinha para eles fazer os brinquedos grandes deles, motor para eles, do jeito que eles resolveram a moto deles, do jeito que os meus filhos escolhem as atividades que eles querem, vocês acham que vocês vão quebrar um vínculo desse para tirar eles do país para uma quadrilha de sequestro e campanhas de medo, campanhas políticas de medo? Vocês acham que vocês vão conseguir algo nesse sentido? Que vocês têm esse poder sobre as crianças? Não tem, porque eu tirei o acesso de vocês. Eu tirei o acesso de vocês em tempo hábil de não tornar eles uns imbecis, de ver eles morrer como morreu o coleguinha deles, que não entra na minha cabeça. Como que puderam fazer isso com ele? Porque foi isso que quase fizeram com o Renato. Mas eu estava lá e não aconteceu, porque eu não deixei. A coletividade tóxica é um bando de imbecis lutando por iniquidade, lutando por porcaria. Quando tem um coletivo, uns grupos de pessoas lutando com unidade, como faz esse grupo aqui, ó. Esse grupo aqui é o exemplo da coletividade, é o exemplo da unificação, é o exemplo de quem pode ajudar o Brasil, é o exemplo da pesquisa, é o exemplo da geografia, é o exemplo da história, é o exemplo das matemáticas, da ciência financeira. Eles são o exemplo. Eu los amo. Ó, amo muito.
Amo demais. Amo muito. Amor legítimo e verdadeiro. Porque esses aqui, ó, eles fizeram o despertar. O que é despertar? É apertar um botão, PEM! Não, é conhecimento, gente. Quando tudo está apodrecido, tem que se buscar outras vertentes. Eu busco muitas, eu busco. Eu fui atrás de metodologia quando eu tinha que enfiar o meu filho num caderno de caligrafia e um bando de professora desgraçada dizia que não podia botar na caligrafia. Aí eu peguei, inclusive, o Serginho, botei o Serginho de volta na caligrafia. Ele queria me matar. Eu disse, filho, eu sei que você tem a tua genética forte do pai, mas você vai ter que entrar na caligrafia mais um pouquinho. Ele pira comigo. E o Serginho, assim, ó, do que eu me transformei pela escola e o que ele se transformou, em nem 10% da parte escrita que eu me transformei. Digamos que por eu ser mulher, mas ao menos ele precisaria ter mais uns 40%, né? Mas nem isso, cara. Então eu falo com estatística, eu falo com propriedade, eu falo com a essência humana na Terra, do que estamos vivendo, do que temos que moderar, do que temos que melhorar. E não é com essa conversa mole de caras e bocas de me vir com um papel sujo desse aqui, querer sequestrar o meu direito de me defender para proteger esse grupo de terrorista, grupo de violência política, que é o que elas são, testa de ferro do comunismo. Elas apanham, elas batem, elas vêm de facão e não param. Arrancam a tua água e não param. Será que são treinadas por gangues internacionais? Será? Essa é a pergunta que a polícia tem que fazer para elas, para investigar elas, porque eu abri a minha vida, abri a minha casa para a polícia, para tudo. Estou aí nas redes mostrando. Agora, permitir que a Neia e que a Rosângela Máximo, 2 rodas de uma bicicleta, na comunidade de Floripa, Costa da Lagoa, contem uma história que não seja da família Arquitetos. Sim, Nailde, a verdadeira história da família Arquitetos. Tu tá com vontade de ver a carabina nova? Pô, é linda. E agora a polícia vai me entregar aquela outra também. Porque a outra foi ilegalmente, arrebentaram meus portão. A polícia militar vai pagar o portão que ela arrebentou, inclusive, né? Eu acho que não é a polícia militar. Pelo que eu entendi, quem vai pagar é os delinquentes, né? São 2 portões, não é um só, é 2 portões. Porque a polícia não precisaria ter estourado o meu portão se vocês não tivessem enganado a polícia 4 vezes, fazendo 190, mentindo, contando histórias abusivas, tentando promover o terrorismo contra a família, usando as instituições, principalmente a senhora Rosângela Máximos, né? Como é que foi a ligação no 190, senhora Máximo? Foi tudo certinho? A guarnição vai vir aqui te proteger? Eu estou perguntando. De certo que perguntaram, não tem problema. Mas um dia vocês vão me agradecer. Vão agradecer esse avuelo que salvou a vida de vocês. A educação supervisionada do meu avuelo salvou a vida de vocês. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.